Olá, nono ano. Vamos agora, então, falar da atividade de blocos econômicos, que é a atividade correspondente à semana de 13 a 17 de julho, tá? Essa atividade é uma atividade mais tranquila, porque ela era composta de 5 questões, mas 3 delas eram de múltipla escolha. Vocês apenas deveriam ler e assinalar a resposta que seria mais adequada. E aí, aqui, para esse exercício, na verdade, vocês deveriam consultar esse texto aqui, que é o texto dos blocos econômicos, né? Onde a gente discutiu os níveis de integração e os tipos de integração econômica entre os países que se organizam em forma de bloco, tá certo? Então, para começar, a primeira questão, né? Qual a finalidade de um bloco econômico? Então, para que serve um bloco econômico? É isso que vocês deveriam colocar. Então, o que eu esperava de resposta? Que vocês colocassem que os países se organizam em bloco para facilitar e estreitar suas relações econômicas, visando sempre um crescimento mútuo das suas economias, né? Ninguém a intenção não é um explorar o outro, mas sim que todos cresçam, que esse acordo, que essa cooperação entre os países seja benéfica para todos os países que fazem parte do bloco. Então, logo no início do texto aqui, ele já fala, né, que é uma união de países com interesses mútuos de crescimento econômico, né? E, em alguns casos, tem também a ideia da integração social dos países. E a finalidade é facilitar sempre aí o comércio entre eles, para que seja benéfico para todas as partes envolvidas. Então, o objetivo aqui é que todo mundo se beneficie ao se organizar em bloco econômico, tá certo? Bom, então era isso que eu esperava da primeira questão. A segunda questão já é uma das de múltipla escolha. Os blocos econômicos são a mais recente alternativa adotada pela maioria dos estados do mundo para ampliar suas respectivas relações econômicas. Tal aspecto vem contribuindo para a construção de uma nova forma de regionalização mundial. Assinale a alternativa que apresente a mais importante entre as causas para a formação dos blocos econômicos do mundo contemporâneo. Então, eu estou falando aqui, bloco econômico não é antigo, é uma coisa recente, historicamente recente. Então, o que está acontecendo, né? O que vem acontecendo no mundo que faz com que seja interessante para os países se organizarem em blocos? Então, vamos lá. Surgimento do dinheiro. Eu acabei de falar para vocês que bloco econômico é uma alternativa recente. O dinheiro não surgiu recentemente. A gente tem séculos aí onde o dinheiro já existe. Então, assim, não faz sentido assinalar a letra A. B. Instalação da indústria avançada em nível global. Bom, a gente já estudou nos anos anteriores, por exemplo, o processo de industrialização brasileira, né? A gente sabe que o processo de industrialização ele nasce na Inglaterra, né? Através da Revolução Industrial, a gente tem 3 revoluções importantes aí. E essa Revolução Industrial, lá na Inglaterra, ela começa no século XVIII. Quando a gente vai estudar, por exemplo, o processo de industrialização brasileira, a gente vê que a indústria no Brasil chega no início do século XX. Então, assim, nós temos quase 200 anos de atraso em relação ao surgimento da indústria, né? Falar que a gente está com a indústria, né, instalação de indústria avançada em nível global era dizer que o mundo inteiro estava no mesmo nível de industrialização. E isso não é verdade, né? Nós ainda hoje temos países extremamente agrários, onde a indústria praticamente não existe. Então, também não faz sentido assinalar a letra B, ok? Letra C. Consolidação da globalização.
O processo de globalização é um processo recente, historicamente falando, né? Ele se acentua nos anos, começa e vai se acentuando ao longo dos anos pós-Guerra Fria, né? Então, início aí dos anos 90, esse processo de integração entre os países vai se intensificando por uma série de fatores dos quais a gente já conversou aqui, né? Aceleração dos fluxos material e imaterial e a facilitação da circulação de pessoas e mercadorias pelo mundo, além da circulação da informação. Tudo isso é um processo recente. Os blocos econômicos são também uma alternativa recente. Recente com recente, talvez faça sentido, mas vamos olhar as demais. D. Transformação do capitalismo financeiro em capitalismo industrial. Meus caros, na verdade a gente hoje vive numa inversão, né? A gente está saindo do capitalismo industrial e entrando no capitalismo financeiro, porque a gente vê diversos países passando por um processo forte de desindustrialização, principalmente depois do crescimento estrondoso aí da economia da China. Aí a gente viu isso, por exemplo, no início aí do processo da pandemia, onde materiais de primeira necessidade, o combate da pandemia, estavam em falta no mundo, porque o único país que produzia é a China, mas ninguém estava produzindo essas coisas. Então, assim, a gente terceirizou toda a produção industrial para um único país e ficamos refém desse país no ponto de vista de atender as demandas. E isso acontece porque a gente está caminhando para deixar a produção de lado e tentar viver as relações econômicas aí a partir apenas dos investimentos, da especulação. Então, na verdade, é o contrário, nós estamos deixando de exercer o capitalismo industrial para exercer um capitalismo financeiro. Então, por isso, não pode ser a letra D de dado. E a letra E? Emergência de um espírito mundial de solidariedade. Aqui, emergência não é de urgência, não, emergência de emergir, né? De sair, de subir, de crescer. Um espírito mundial de solidariedade. Na real, galera, esse espírito mundial de solidariedade, vocês acham que isso existe? Vou deixar aí para vocês pensarem, não vou falar muito mais não. Então, analisando questão por questão, a alternativa correta para o exercício 2 é a letra C, consolidação da globalização. Então, na verdade, os países se organizam em blocos econômicos para facilitar suas relações econômicas devido aí a esse processo consolidado da globalização, ok? 3. Na 3 a gente tem aí um trechinho de um texto, né, uma citaçãozinha e a pergunta depois. Vamos lá. A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Em todas as modalidades de blocos econômicos, o intuito é a redução e ou eliminação das tarifas ou impostos de importação e exportação entre os países membros. Aí tem a fonte, né? Mundo Educação. Com base na conceituação acima apresentada, assinale a alternativa que não apresenta um bloco econômico. Então, primeiro ele fala o que é um bloco econômico, e aí ele pergunta para a gente, pede para a gente assinalar, né, a alternativa que não tem um nome de bloco econômico, certo? Então, vamos lá. A União Europeia, a gente sabe que é um bloco. B, Mercosul, também é um bloco. C, BRICS. D, Comunidade Andina, também é um bloco. E, Comunidade dos Estados Independentes. C. Aí tem o BRICS. E aí, eu vou vir aqui, ó. No final do texto, os blocos econômicos tem um mapa. Que a gente pode tentar até aumentar um pouquinho aqui. Não sei se vai dar certo, mas a gente tenta. Vamos lá. Ó, vamos olhar as alternativas.
Aqui, ó, principais blocos econômicos. Então, eu tenho União Europeia, ok. B, Mercosul. Mercosul, tá aqui, ó. Eu tenho Mercosul. D, Comunidade Andina. Tá aqui, ó, a Comunidade Andina. O Pacto Andino também, tá, gente? Pode variar aí o nome de um lugar para o outro. Comunidades dos Estados Independentes. Tá aqui, ó. Comunidades dos Estados Independentes. Mas veja, eu não tenho BRICS aqui, ó. Não tenho BRICS. E eu não tenho BRICS porque BRICS é, na verdade, um acordo de cooperação mútua. Não é um bloco econômico. O BRICS o objetivo do BRICS é uma cooperação tecnológica, é um acordo de cooperação tecnológica e de dar apoio ao crescimento das suas economias. Lembrando que BRICS aí, né, o nome vem das iniciais dos países que fazem parte desse acordo mútuo, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Então, vocês falam, mas como assim? Cadê o A da África? Na verdade, a sigla em inglês é essa aí de South Africa, né? Então, África do Sul. Então, o único que não é um bloco econômico é a letra C, BRICS, ok? 4. A iniciativa para as Américas, lançada pelo presidente George Bush em junho de 1990, se inseria na orientação reformista. A sua meta consistia na formação de uma zona de livre comércio em todo o continente americano, com a exclusão de Cuba. Essa zona de integração econômica é chamada de Mercado Comum do Sul, Mercosul. Não, a gente vive no Mercosul. B, União Europeia? Também não. Área de Livre Comércio das Américas, ALCA. Zona da Bacia do Pacífico. Novos países industrializados. Isso nem existe, tá, pessoal? Esse NPIs, isso aqui não existe. Então, a Iniciativa das Américas tinha como objetivo formar uma área de livre comércio, que seria aí a ALCA, né? A Área de Livre Comércio das Américas. Então, a alternativa correta também é a letra C. Coincidentemente, as 3 questões, a resposta certa era a letra C, aí de C de certo, ok? E por último, essa questão aqui era uma questão de pesquisa, tá? Pesquise a atual situação do bloco NAFTA, que sofreu significativas mudanças durante o governo de Donald Trump. NAFTA está aqui também, ó. NAFTA que englobava, né, Canadá, Estados Unidos e México, certo? Muitos alunos não fizeram a questão 5, deixaram em branco. Então, assim, eu só posso concluir que ficaram com preguiça de pesquisar. Não tenho outra conclusão. Na verdade, estou falando aqui, ó, mudanças durante o governo de Donald Trump. Então, eu estou falando de coisa que está acontecendo recentemente, está acontecendo agora. Então, muito provavelmente, até uma dica que eu havia dado, para pesquisar em jornais, né, em sites de notícias, porque é ali que a gente ia conseguir informação correta acerca dessas mudanças que o NAFTA sofreu, né? Então, na verdade, aqui vocês tinham que falar que não existe mais o NAFTA, não é o resultado da pesquisa, que mudou a sigla, o SCAM, USCCA e M, de Mesh, né? Então, é US dos Estados Unidos, CA do Canadá e M de México. Então, é USCAM, é o nome do novo acordo, porque na cabeça do Trump, o NAFTA estava sendo prejudicial para os Estados Unidos, porque com essa ideia de circular as mercadorias livremente, muitas indústrias foram se instalar no México,
porque lá a mão de obra é mais barata e as condições também para manter uma indústria, o custo de se manter uma indústria seria mais barato do que manter essa indústria nos Estados Unidos. Então, como forma de fazer com que esses postos de trabalho ficassem nos Estados Unidos, ele muda o acordo, fazendo com que esses postos de trabalho voltassem para os Estados Unidos. Também existem umas particularidades acerca aí de produtos do leite, né? Produtos de laticínio. Enfim, é uma série de regras aí que foram implementadas, porque na cabeça do atual presidente, o México estava tirando proveito do acordo anterior. É até engraçado imaginar isso, tendo em vista que as indústrias se instalavam no México justamente porque lá tudo custa mais barato, né? Inclusive pagar as pessoas que trabalham, né? Então os mexicanos ganham muito menos do que um estadunidense ganharia fazendo a mesma função. Mas enfim, né? Essas são as mudanças principais. Então, o NAFTA deixa de existir, é substituído pelo USCAN, e detalhes como essa facilidade de se instalar em lugares menos custosos, vamos dizer assim, que isso deixasse de ser tão atraente para fazer com que as indústrias ficassem dentro dos Estados Unidos. Tá? Grosseiramente, gente, tem pesquisa que apareceu com mais detalhe, tem pesquisa que não colocaram nem o nome do bloco novo, então isso também ajudou a dar uma variação aí na nota final, certo? Então, gente, era isso, né? Essa era a terceira atividade, né? Que eu precisava colocar para vocês aí o que eu esperava de resposta. É importante também que vocês tenham claro que a quarta atividade era o trabalho do vídeo, né? Que nem todo mundo realizou. No entanto, quem fez, deu para notar que fez com muita boa vontade, com uma boa pesquisa, tentou deixar da melhor maneira possível. Desculpa meu cachorro de novo. E assim, a gente encerra aqui a devolutiva das atividades do segundo bimestre. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda acerca dos assuntos que a gente conversou, eu estou à disposição. Podem mandar perguntas, eu posso responder tranquilamente. Vocês vão notar também que tem um assunto que vai ressurgir agora durante o terceiro bimestre, que a gente já discutiu, e a gente vai fazendo umas adequações aí, tá certo? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.